Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 11 de setembro de 2025. Vamos também analisar os avanços que tivemos no mapa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e durante as últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar pelo suposto ataque russo contra o território da Polónia, com a incursão dos drones russos no espaço aéreo polonês, e vamos analisar toda esta situação e vamos ver o que é que temos até agora, o que é que pode ser verdade e o que é que pode ser mentira. E segundo aqui as autoridades da Polónia, cerca de 19 drones incursaram o território da Polónia. E esta incursão decorreu durante o ataque massivo de drones e mísseis por parte da Rússia contra o território ucraniano ainda durante o dia de ontem. E uma das primeiras fontes a divulgar este ataque contra o território polonês foram as próprias forças de defesa antiaérea ucranianas. E pelo que os ucranianos referiram e mostraram nos mapas que eles apresentam com as rotas dos mísseis e dos drones russos, eles sugeriram que os drones por parte da Rússia supostamente partiram aqui do território de Bryansk, vamos supor desta zona, entraram no território ucraniano, sobrevoaram aqui pelo norte da cidade de Kiev e depois incursaram em direção ao território polonês. E isto dá uma distância de aproximadamente 1000 km. Porque já tivemos até um mapa divulgado pelos próprios poloneses a revelar aqui que pelo menos um drone atingiu aqui a Polónia mais ou menos a meio, que foi o ponto que eu mostrei aqui no mapa, mas também outro drone conseguiu sobrevoar o território todo da Polónia até ao norte e conseguiu depois ser abatido ou ficar sem combustível para se mover mais distante no ponto ali mais a norte. Neste ponto do mapa ali. Portanto, seguindo o ponto no interior do território da Polónia, isto dá uma distância de 1000 km aproximadamente. Contudo, as autoridades polacas já divulgaram que os drones utilizados pelos russos são drones chamados Gerbera, que têm um alcance máximo de 700 km. Portanto, temos aqui já uma não concordância. Os ucranianos referem que os drones foram lançados a partir do território da Rússia, de Bryansk, mas isto dá uma distância de 1000 km, o que é impossível, porque estes drones têm um alcance apenas de 700. Portanto, alguém aqui já mentiu. Em seguida, nós temos umas declarações por parte das autoridades polacas a referir que afinal os drones foram lançados a partir do território da Bielorrússia. Portanto, a partir do território da Bielorrússia, um drone até conseguiu atingir a porção norte aqui da Polónia. E se nós formos calcular a distância de uma possível rota de ataque por parte dos drones russos, é óbvio que teremos uma distância inferior a 700 km e, portanto, esta história toda já seria mais ou menos plausível. Contudo, temos aqui duas versões diferentes, uma dada pela Ucrânia e outra dada pelos poloneses, e as duas não coincidem, portanto, alguém está-nos a mentir. O próximo facto é que todos os países aqui da OTAN, ou da NATO, ou quase todos, os seus líderes começaram, sem análise nenhuma, sem investigação prévia, começaram a culpar a Rússia deste ataque. Mas, contudo, tivemos um político aqui da Polónia, que foi o seu primeiro-ministro, que referiu que realmente houve uma incursão de drones no território da Polónia, mas recusou-se de culpar a Rússia porque, de facto, nenhuma investigação foi realizada que permitisse chegar a essa conclusão. E vamos ao terceiro ponto, é que no início deste conflito já tivemos um ataque efetuado da Ucrânia contra o território da Polónia. Tivemos uma incursão por parte de drones do território da Ucrânia contra a Polónia e de facto realmente também tivemos uma situação bastante parecida. Os países primeiro começaram a culpar a Rússia, mas depois os polacos começaram a fazer uma investigação oficial e ao fim de algum tempo descobriram que afinal foram os próprios ucranianos que lançaram estes drones e portanto os ucranianos tinham lançado estes drones ainda no início deste conflito da Ucrânia com a Rússia com o objetivo de envolver a Polónia diretamente no conflito contra a Rússia, mas não conseguiram. E agora vamos ao último ponto, que foram algumas imagens divulgadas ainda durante o dia de ontem pelos próprios poloneses que supostamente mostravam alguns destroços de drones.
E nestas imagens não dá para ver bem, mas algumas fotografias mostram drones que foram colados com fita cola. Ou seja, tinham lá fita crepe e vários utensílios utilizados para ligar as suas partes que podem, mais uma vez, referir que foram os próprios ucranianos que lançaram estes drones. Porque vamos relembrar que estes drones são utilizados em ataques massivos por parte da Rússia para servirem como uma decoração para proteger realmente os drones e os mísseis que de facto transportam alguma carga explosiva. Estes drones não transportam carga explosiva e, portanto, são utilizados para que a defesa antiaérea gaste os seus recursos e os seus mísseis no abate destes drones. E como estes drones não possuem carga explosiva, caso nenhuma defesa antiaérea tenha atingido um drone destes, ele vai cair simplesmente no território da Ucrânia e depois poderá ser recuperado, por vezes até inteiro. Nós já tivemos um vídeo aqui por parte da Ucrânia quando um drone destes caiu num pequeno lago da Ucrânia e ficou inteiro precisamente porque caiu na água e não na terra. E portanto, os ucranianos poderiam com toda a certeza ter utilizado um drone destes que a Rússia já utilizou há algum tempo atrás. Portanto, nós temos aqui bastantes informações até agora, contudo não temos nenhuma prova que foram os russos que lançaram estes drones. A Rússia já se recusou a comentar mais sobre este assunto e, portanto, vamos agora ao principal. Quem é que beneficia com este ataque e com esta incursão? Vamos primeiro analisar a parte da Rússia. O único objetivo que eu vejo por parte da Rússia com esta incursão, com os seus drones, é de facto mostrar aos países da NATO e da OTAN, ou da OTAN, que os drones da Rússia podem de facto percorrer distâncias bastante grandes no território da Polónia, como nós vemos este mapa, sem serem notados ou defendidos pela defesa antiaérea. E portanto só mostra que realmente as forças de defesa aqui da NATO ou da OTAN estão bastante fracas. E o segundo ponto é que ontem os polacos tiveram de fechar alguns aeroportos no seu território, e portanto isto causou um grande dano, um grande prejuízo económico. Além de terem levantado muitos meios aéreos para defender aqui este ataque, utilizando para isso vários caças e várias aeronaves. E a sua operação também é bastante custosa em termos de dinheiro. Portanto, se a Rússia tivesse um objetivo, seria o objetivo de mostrar aqui aos países da Europa que de facto estão bastante desprotegidos e que a Rússia poderá infligir alguns prejuízos económicos caso eles queiram. Mas agora vamos ver o motivo principal que poderia ser utilizado pelos países aqui da OTAN para justificar este ataque como sendo por parte da Rússia. Nós sabemos que nas últimas semanas e alguns líderes aqui da NATO ou da OTAN estão com vontade de transferir as suas forças para o território da Ucrânia. Já sabemos que existem vários países com essas pretensões de enviar cerca de 30 mil soldados da OTAN para deslocá-los no território da Ucrânia e, portanto, eles necessitam de um motivo para isso. E este ataque com drones por parte da Rússia é um motivo perfeito para introduzir estas forças na própria Ucrânia. Além disso, isto é mais um motivo para reforçar aqui a defesa do território ucraniano e gastar mais dinheiro em ajuda militar à Ucrânia, porque de facto os países europeus têm de alguma forma de justificar aos seus cidadãos que eles necessitam de enviar este dinheiro para a Ucrânia em vez de gastá-lo, por exemplo, na sua educação, na reconstrução de estradas ou na construção de hospitais nos seus territórios. E agora vamos ao mais interessante disto tudo. É que durante o dia de hoje foram realizadas aqui algumas questões por parte do povo polonês ou do povo polaco acerca de quem é que eles acham que é o culpado deste ataque. E segundo aqui uma investigação de uma fonte chamada Res Futura, vocês depois podem pesquisar independentemente aí no Google sobre esta organização, mas 38% dos polacos, ou seja, a maioria dos polacos, considera que a culpada nisto tudo foi a Ucrânia, que foi de facto a Ucrânia que lançou estes drones contra o território aéreo polaco. Além disso, 34% culpam a Rússia, 15% culpam o próprio governo polaco, que foram eles próprios que organizaram estes ataques. Cerca de 8% culpam a própria mídia, que foi algo inventado pela mídia, e 5% culpam
a toda a organização militar da NATO ou da OTAN e todo o Ocidente. Portanto, vemos que a maioria dos cidadãos da Polónia não considera que de facto este ataque foi lançado pela própria Rússia, o que é bastante engraçado. E agora vamos passar ao território da Ucrânia e discutir o que tivemos nas últimas 24 horas. E já tivemos aqui alguns resultados publicados decorrentes do ataque durante o dia de ontem das forças russas contra o território ucraniano e, portanto, temos aqui algumas imagens de satélite que mostram destruição causada mais ao norte, na cidade de Chernihiv, mas também aqui ao lado de Kiev tivemos algumas imagens de destruição publicadas e aqui foi precisamente num aeródromo militar ou numa base militar que era utilizada pelas forças armadas ucranianas, ou mais precisamente pela Força Aérea Ucraniana. E portanto nós temos aqui este aeródromo com uma pista e, pelo que revelam as imagens de satélite, um hangar aqui ao lado foi atingido. E este hangar muito provavelmente armazenava alguns sistemas de mísseis ou de drones ou talvez até algum caça F-16. Não sabemos ao certo o que é que foi atingido, mas algo importante de certeza que foi atingido. Além disso, tivemos mais registros, por exemplo aqui mais a oeste, na cidade de Jitomer, onde tivemos os satélites da NASA a registar um incêndio forte numa indústria ou numa fábrica que temos aqui, localizada nesta cidade. Tivemos também resultados aqui mais ao sul, do território de Odessa, mais precisamente na cidade de Vilkova, que faz fronteira com a Roménia. E, portanto, também tivemos imagens de satélite a confirmar que de facto algo foi atingido. E neste caso, mais uma vez, trata-se de uma indústria que muito provavelmente estava ligada às forças armadas ucranianas. Vamos agora passar à situação no mapa e à situação no terreno e discutir os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. E daqui de Zaporizhia não tivemos nada de especial em relação a avanços no mapa, mas tivemos uma confirmação já por parte dos ucranianos e por parte da própria Força Aérea Ucraniana a referir que eles perderam um Su-27, um caça Su-27. Disseram que perderam este caça de forma ainda não conhecida e, portanto, estão a investigar o caso para saber porque é que este caça crashou no chão e incendiou-se e referem também que o seu piloto de 30 anos morreu neste acidente do caça. Portanto, temos aqui mais uma perda para os ucranianos, desta vez em forma de um caça Su-27. Aqui de Zaporizhia, na direção leste, tivemos mais avanços por parte das forças russas. Primeiro tivemos avanços mais aqui ao sul, na aldeia de Novomikhailivka, onde tivemos aqui um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como eles estavam a erguer as suas bandeiras nesta direção. Portanto, este vídeo só confirma que os russos de facto conseguiram conquistar mais uma porção desta aldeia e continuam a avançar em direção a oeste. E, portanto, o próximo alvo dos russos será mesmo o término da conquista da aldeia de Novomikhailivka para depois se moverem aqui em direção à aldeia de Kalnitseve. Já mais ao norte também tivemos alguns avanços por parte da Rússia, nas aldeias de Khroshche e Sosnivka, e como prova disso também tivemos mais uma vez um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como eles estavam a erguer as suas bandeiras. E neste caso primeiro tivemos os vídeos dos ataques que os russos efetuaram contra estes territórios, contra as posições de defesa ucranianas, e depois os russos avançaram com a infantaria e conseguiram conquistar estes territórios. E portanto no fim do vídeo temos a prova disso, que é um soldado russo a erguer a sua bandeira. Portanto, nós vemos que cada dia os russos têm algum avanço nesta região e cada dia mais os russos estão cada vez mais próximos do seu principal alvo. E o principal alvo dos russos nesta direção é cortar esta estrada logística que liga as cidades de Pokrovsk e de Guliai-Polya. Porque assim que esta via logística e esta estrada for cortada pelos russos, pode ser não fisicamente, mas sim por drones, por exemplo, caso os russos consigam avançar algo como isto, por exemplo, para terem um alcance de drones e para terem um controle com drones sobre esta estrada, automaticamente as forças ucranianas
em Gulhaipolha, na cidade de Gulhaipolha, vão ficar sem suprimento e, portanto, os russos vão conseguir conquistá-la. Portanto, o objetivo dos russos nesta direção é precisamente o corte desta estrada que aqui passa. Vamos continuar. Vamos agora à direção da cidade de Pokrovsk. Aqui mais no centro da cidade de Pokrovsk não tivemos nada de especial, apenas ataques registados por parte das forças russas, mas também por parte das forças ucranianas. E neste caso podemos ver aqui um mini cemitério de veículos armados ucranianos. Já ao norte tivemos algumas fontes neutras a registar que de facto os ucranianos continuam a pressionar os russos nesta direção. A primeira direção de avanço por parte dos ucranianos situa-se precisamente aqui. Contudo, algumas fontes referem que os ucranianos continuam a pressionar as forças russas nesta direção, mas também um pouquinho aqui mais ao norte. Contudo, para já sem provas visuais destes avanços por parte da Ucrânia. E portanto vamos esperar e ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Mas, para já, os russos estão a segurar estes ataques por parte dos ucranianos como podem. Aqui mais para o interior, os russos continuam a atacar as posições de defesa e de concentração de tropas ucranianas mais ao fundo, como podemos ver aqui neste vídeo. Aqui da cidade de Konstantinivka também tivemos avanços bastante importantes, mas aqui a leste desta região. E estes avanços foram precisamente por parte das forças russas. E, como prova disso, tivemos vídeos publicados pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados contra as forças russas e as suas posições precisamente nesta direção aqui e nestas localizações do mapa. Tivemos duas localizações confirmadas, precisamente nestes pontos aqui, e um dos pontos foi ao longo desta linha de trincheiras que se situa cá, e portanto isto só prova que de facto os russos controlam este território. Contudo, durante o dia de hoje, os russos publicaram um vídeo como mostram ataques efetuados contra as tropas ucranianas nesta direção. E estes vídeos também foram geolocalizados precisamente neste ponto do mapa aqui. E portanto não temos dúvidas que afinal os ucranianos também controlam alguma porção do território. Contudo, este ataque por parte dos russos mostrou-nos uma coisa. Mostrou-nos que os ucranianos começaram a evacuar este território. Contudo, vemos que a evacuação não está a ser bem sucedida de todo, porque de facto os russos possuem aqui um semi-cerco às forças ucranianas e portanto qualquer abandono destas posições por parte dos ucranianos é automaticamente visto pelos russos e atacado pelos seus drones. Também tivemos ataques registados no interior da cidade de Konstantinivka com bombas aéreas pesadas. Temos aqui um vídeo publicado a mostrar estes ataques, mas vamos continuar. E de facto a Rússia tem-se concentrado bastante em ataques à retaguarda ucraniana com bombas voadoras guiadas, e aqui, por exemplo, podemos ver mais alguns danos causados por estas bombas, precisamente aqui na direção de Sloviansk. E portanto neste triângulo das cidades de Liman, Sloviansk e Siversk, os russos pressionam aqui com ataques pesados em toda a linha da frente. Por exemplo, em Kramatorsk tivemos um ataque com um míssil balístico, Iskander, naquilo que os russos referem ser um depósito ucraniano de munições e de mísseis ou bombas, mas não tivemos nenhum avanço significativo registado no mapa nas últimas 24 horas. Vamos avançar. Aqui mais ao norte da cidade de Liman tivemos um pequeno ajuste no mapa em favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar ataques efetuados contra as posições russas, precisamente nesta direção. E aqui da cidade de Kupiansk também não tivemos nenhuma confirmação visual de avanços por parte dos russos ou dos ucranianos. E em relação aqui ao norte de Kharkiv também não tivemos nada de especial. E aqui na cidade de Vovchansk, tanto as forças russas como as forças ucranianas continuam a atacar-se uma à outra. Por exemplo, neste vídeo podemos ver como está a porção da cidade que pertence agora às forças russas, ou que é ocupada pelas forças russas. E portanto temos aqui uma destruição completa.
Quase que não há nenhum abrigo para conseguir concentrar forças para avançar mais em diante. E vemos o estado das ruínas em que está a cidade. Foi tudo completamente destruído e dizimado. E para hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que vocês podem se tornar membros do canal para ajudar no trabalho que eu realizo diariamente aqui no canal e também relembro que condenam qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!